Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder estar aqui de volta e neste culto, adorando a Deus, junto com todos os amados irmãos. Damos graças a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso pastor, a quem nós agradecemos por essa oportunidade que nos concede de poder estar aqui para trazer a ministração da palavra de Deus. Vamos orar antes de fazer uso da palavra do Senhor. Amado Deus e bondoso Pai, nos dá, Senhor, a revelação do Teu Espírito. Fala com a Tua igreja, Senhor, aquilo que Tu tens reservado em Teu coração para transmitir ao Teu povo. Rogamos a Tua bênção, a Tua inspiração, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, temos aqui em mãos a palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 5 do livro de Daniel, o versículo 17, que diz: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe darei, e lhe farei saber a interpretação. Meus amados, os dias que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo são dias muito conturbados. Estamos vivendo a pandemia de um vírus que propagou-se no Oriente e já está assolando várias nações e o mundo todo. Particularmente ligada a esta pandemia, nós temos a questão econômica dela decorrente e a crise financeira que assola os países, sobretudo os países mais pobres. E aqui no Brasil, além dessa crise de saúde, a crise econômica, se divisa no Oriente também uma crise política desencadeada pela saída dos ministros da Fazenda, da Saúde, e depois do ministro da Segurança Pública e da Justiça. Neste quadro de caos, né? Nesse quadro de dificuldades, de indiferença, de inquietude, de dúvidas que se divisam no horizonte, me recordei deste capítulo 5 do livro de Daniel. Daniel é um jovem judeu, temente a Deus, que é levado cativo por Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia, imperador de Babilônia. Nabucodonosor ascendeu ao trono depois da morte de seu pai, em 605 a.C. Naquele mesmo ano, ele invadiu Judá, invadiu Jerusalém e levou cativo a nata da sociedade judaica da época. E entre aqueles jovens levados cativos, nobres de família real, de ascensão real, estava Daniel e seus 3 companheiros. Este jovem chegou na Babilônia e logo sofreu aquele choque de tentativa de mudar a sua cultura, né? Abandonar a fé de seus pais, a sua crença no Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, o Deus de seus pais, e assumir a identidade babilônica, passar a adorar os deuses babilônicos, e foi-lhe oferecida a oportunidade de estudar numa faculdade babilônica, de comer da comida do rei, de provar do vinho que era servido na mesa do rei. No entanto, a palavra de Deus nos revela que Daniel assentou no seu coração o compromisso de não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel assumiu o compromisso de manter-se puro, íntegro e reto diante do seu Deus. Daniel não iria negociar a sua fé e a sua confiança no Deus de Israel. É verdade que Daniel tinha compreensão de que fora levado cativo para a Babilônia por causa dos pecados do seu povo. Daniel compreendia que era Deus, era a vontade de Deus, era a permissão de Deus entregar a Judéia, entregar a Judá, melhor dizendo, entregar Jerusalém nas mãos daquele imperador. E que ele estava ali, mas que a distância da sua casa, a distância do templo onde ele adorava ao Senhor, não iria interferir na sua lealdade, a sua fé a Deus. Assim Deus abençoou aquele jovem, lhe fez prosperar, lhe deu a capacidade de interpretar sonhos, lhe deu a capacidade de revelação das coisas secretas e ocultas de Deus. E ele ascendeu posições de destaque dentro do Império Babilônico. Os anos se passam, Nabucodonosor é morto depois de um glorioso império e mandato, vamos dizer assim, o monarca, né, de 44 anos, né? Depois da morte de Nabucodonosor, o império começa a declinar
E nesse meio tempo, até antes disso, nós vamos encontrar profetas de Deus se levantando para falar sobre a queda da Babilônia. Eu vou citar aqui dois, por exemplo, Jeremias e Ezequiel, que traçam detalhes sobre a queda desse império. Quando esses homens de Deus, Jeremias, por exemplo, profetizou, Babilônia estava no auge do seu poder. Era um império indomável, indestrutível. No entanto, Deus escolheu Daniel para ver esse dia se cumprir, a queda do Império Babilônico. No texto que nós lemos, o rei que dominava a Babilônia era Nabonido e o seu corregente era o seu filho mais velho, Belsazar. Eis que no dia que Babilônia vai cair, Belsazar está fazendo um grande banquete. Belsazar está a se embriagar. É um ambiente de orgia, é um ambiente de sensualidade, é imoralidade. É um ambiente onde há idolatria, os louvores são entregues a deuses de madeira, de ferro, de pedra, de ouro, de prata, de metal. É um ambiente de profanação às coisas de Deus, sim, porque a Bíblia diz que Belsazar vai dar ordem para buscar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém que seu avô, Nabucodonosor, trouxera quando trouxe os cativos de Judá. E agora, meus amados, o império indestrutível que ultraja o nome de Deus, que vilipendia as coisas sagradas de Deus. Aparentemente, Deus, será que não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Ao longo das Escrituras, nós encontramos vários textos, inclusive no livro de Salmos, onde o salmista, onde os homens de Deus questionam essa aparente impassividade de Deus. Senhor, tu não estás vendo? Por exemplo, Abacuque questiona a mesma coisa no seu livro. Senhor, até quando tu me farás ver a opressão, a vexação, a violência e não farás nada? Quantas vezes o salmista, nos chamados salmos imprecatórios, que são salmos em que o salmista invoca de Deus o seu juízo, a sua ira, quanto ao pecador, quanto ao ímpio, que o oprime e que assola o seu povo. E diz, Senhor, até quando tu vais ficar impassivo, inerte, sem fazer nada? Entanto, meus amados, nesse texto de Daniel e em outros textos da palavra de Deus, nós vemos que Deus é aquele que é o juiz de toda a terra. Deus é aquele que pesa as obras na balança. Deus é aquele que, embora não haja imediatamente na hora que nós queiramos ou queremos que ele venha agir, mas não significa que ele não está vendo, não está a contemplar. Se você ler, por exemplo, o capítulo 15 de Gênesis, você verá que Deus vai revelar a Abraão no dia que fez uma aliança com ele, dizendo, olha, Abraão, sabe que a tua descendência será cativa em uma terra estranha, e lá ficarão por 400 anos, porque a medida de pecado dos amorreus ainda não chegou até mim. E não se completou a medida de pecado. E os irmãos sabem que, vejam que já ali com Abraão, os amorreus, ou aquelas 7 nações que habitavam a região que hoje conhecemos, na Bíblia conhecemos como Canaã, já pecavam contra Deus. Esses pecados estão descritos no livro de Levítico e outros textos da palavra de Deus. Deus já era assolado na sua santidade pelas nações de Canaã, já no tempo de Abraão. E Deus iria esperar 400 anos até punir aquelas nações, usando a nação de Israel. Porque Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus misericordioso. Mas, meus amados, chega a hora de Deus agir e ninguém há que possa impedir a sua mão. Como ele falou na boca de Isaías, operando eu, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Aqui nós temos um monarca que pensa que é dono do mundo e faz um banquete, faz uma orgia, convida milhares de convidados. E quando está já embriagado naquela festa, naquele momento, ele tenta ultrajar a Deus e manda buscar as coisas sagradas, como se isso não tivesse nenhum valor. É bem parecido com o quadro que vivemos hoje no Brasil, não é, queridos? Onde nós temos ordens judiciais, pronunciamentos de altos tribunais, de autoridades de eminência deste país que estão ultrajando a palavra de Deus e vilipendiando os valores da palavra de Deus. Onde nós temos atores e mídias de todas as formas, não é? Que estão se levantando e ultrajando e pisando aos pés o sangue da aliança, em nome, sob o apanágio da liberdade de expressão. Será que Deus não contempla isso? Será que Deus não vê isso?
Quando a sua palavra diz lá na carta aos Gálatas, escrevendo Paulo à igreja da Galácia, dizendo: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. E mais do que isso, em Hebreus diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é um fogo consumidor. E aqui nesse texto, nós vamos ver o império que vai ruir, o império que vai cair. Desse texto que nós vamos ler, enquanto há aquela festa, enquanto há aquela orgia, enquanto há aquela desobediência explícita e descarada diante do Deus Santo dos céus, de repente Deus intervém. Sim, porque nós cremos em um Deus que ele é imanente, ele intervém na sua criação, ele opera, ele se revela, ele se mostra como Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aparece uma mão de homem a escrever na parede, na caiadura da parede, a dizer Mene, Mene, Tekel e Parsim, na língua da época, a dizer contado, pesado e dividido. A festa para, os cânticos cessam, a música é interrompida, o rei muda o seu semblante. Agora, o que era uma alegria, o que era uma festa, o que era risos, o que era gargalhada, agora é um clima de terror. Agora é um clima de pânico, porque a Bíblia diz lá em Sofonias que quando chega o dia do Senhor, até o homem forte ele há de tremer, porque ninguém pode sustentar a ira de Deus. Ou você nunca leu o que está em Apocalipse capítulo 6, quando a Bíblia diz que é tirado o sétimo selo do livro do juízo de Deus, lá em Apocalipse. A Bíblia diz que os homens clamam para que as montanhas, para que as rochas caiam sobre eles e os encubram da ira do Cordeiro e daquele que está assentado no trono. O dia de prestação de contas, o dia de ajuste de conta de Deus está chegando, bem perto. Deus tem usado esse vírus para trazer as pessoas até si, para punir esta nação, para punir este mundo que tem lançado para trás de si a sua palavra, que tem negligenciado a sua palavra, que tem blasfemado do seu santo evangelho. Nós não cremos nesse evangelho romantizado, nesse evangelho açucarado que se prega por aí, que Deus é amor, que Deus jamais vai punir ninguém, Deus jamais colocará seus filhos, as suas criaturas num lago de fogo. Meu amigo, esse evangelho não é bíblico. Porque a palavra de Deus diz lá em João 7, Jesus disse, quem crê em mim, segundo as escrituras, eu não tenho que crer como eu acho, como eu penso, pelas minhas ideologias e formação humana, eu tenho que crer como a Bíblia revela, e a Bíblia nos revela que o nosso Deus, ele é amor sim, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas o amor de Deus não anula a sua justiça, sua bondade não interfere no seu juízo, ele é santo e como disse Abacuque, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Quando chega o dia, Deus intervém, Deus muda a situação. Glória a Deus. E quando esse dia chega, ali está um representante de Deus, ali está um servo fiel do Senhor. Eu quero lhe chamar a atenção para esse dado interessante, porque aqui no capítulo 5, Daniel não é mais aquele jovem que chegou lá no capítulo 1 dos cativos de Judá. Daniel aqui é o idoso. Porque entre os capítulos 1 e 5 de Daniel, 60 anos se passaram, mais de 60 anos se passaram. Daniel é um ancião, Daniel é um idoso. Daniel agora talvez seja já esquecido. Mas o que é interessante observar é que quando a mensagem é escrita por Deus, uma interferência sobrenatural, dizendo até aqui basta, cessou, parou, é hoje o fim deste império. Basta de blasfêmia, basta de calúnia, basta de provocação. Ninguém é capaz de interpretar. Quando Deus intervém, quando Deus age, meu irmão, não tem encantamento, não tem sabedoria humana, não tem ciência humana que possa desvendar a ação de Deus. Aleluia! Neste momento agora, os maiores cientistas do mundo, de todos os continentes, estão devotados dia e noite a encontrar uma vacina, uma cura para o vírus, e não conseguem. É a caiadura, é Deus escrevendo na caiadura da parede, até aqui, mene, mene, a intervenção do Todo-Poderoso, ninguém pode reverter. Aleluia. Mas há um povo que conhece a Deus. Há um representante do Senhor que anda perante ele em dignidade, em sinceridade, em santidade, em fidelidade. Nesta hora, Deus vai levantar para usar os seus ungidos. Aleluia. No momento em que a sabedoria humana falha, todos os sábios babilônios são apresentados perante o monarca Belsazar para interpretar. Eles leem, eles entendem o que está ali, mas ele não sabe o que é que significa.
Aí a rainha mãe diz, um jovem, que não é mais jovem, chegou jovem, mas agora é um ancião. Aleluia. Observe comigo na sua Bíblia, no capítulo 5 que nós lemos. Olha o versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai é o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, dissolvendo dúvidas, ao qual repôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Aleluia. Os anos se passaram, décadas se passaram, mas o testemunho de Daniel permaneceu de pé, como alguém que tinha intimidade com os deuses santos, alguém que andava em santidade, alguém que tinha uma intimidade com aquele que era o Deus Todo-Poderoso. E na hora que tudo falha, se lembram do homem de Deus, se lembram da mulher de Deus, se lembram de quem tem intimidade com Deus. Daniel é chamado, Daniel é apresentado perante o monarca e ele é indagado se ele é capaz de interpretar. Se você for capaz, vamos lhe dar presente, vamos lhe dar honra, vamos lhe dar reino. E olha a resposta de Daniel, que foi o texto que nós lemos. Daniel responde na presença do rei, diz, as tuas dádivas, os teus presentes fiquem contigo. E dá os tuas dádivas e presentes a outro. Todavia eu darei ao rei a interpretação. Daniel chega diante do rei já como idoso, mas é o mesmo Daniel. Glória a Deus. Olha que coisa interessante aqui no versículo, amado, anterior que nós não lemos, o versículo 13. Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei, disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu aquele Daniel, lá do capítulo 1, aquele jovem que colocou no coração o desejo de não se contaminar? Ou você, depois desses anos, se desviou, você esfriou na sua fé, ou você abandonou o seu Deus? Daniel, já idoso, 60 anos depois, ele é o mesmo Daniel. Aleluia! Não mudou. Será que nós temos mudado com Deus, meus irmãos? Será que nós temos esfriado? Esse tempo de pandemia, os crentes isolados em casa pararam de orar, pararam de ler Bíblia, pararam de jejuar. Muitos não estão mais acompanhando os cultos transmitidos online. A sua fé tem esfriado. O seu Deus tem se esquecido de você. Não, meu amado. Não permita que nada venha anular a tua fé, venha impactar a tua confiança, mas você vai sair deste isolamento, você vai sair desta crise maior do que você entrou, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, porque Deus tem um plano na tua vida, Ele quer te usar para mostrar a sua glória, mostrar o seu poder. O império que está aí fora, o império mundano, o império secularista, que também está dentro das igrejas, e algumas igrejas também estão contaminadas no pecado, esta afronta que há ao Filho de Deus aí fora não ficará impune. Deus vai julgar este mundo, Ele já reservou um dia para julgar este mundo, e vai julgar através do seu Filho Jesus Cristo, como Paulo pregou lá em Atos capítulo 17. Aleluia. Deus já reservou um dia, uma hora, para ajustar contas com este mundo, e esse dia está chegando bem perto. E nesta hora Deus fará uma diferença entre aqueles que são dele e daqueles que ele serve. Aleluia. Daniel tem um Espírito de Deus. Daniel é chamado. Só que Daniel não é como os corruptos de hoje, que estão dentro e fora das igrejas, que se vendem pelo níquel, pelo dinheiro, pelo presente, pela barganha, pela dádiva, pela propina. Daniel é íntegro, Daniel é reto, Daniel é justo, Daniel quer agradar a Deus. Daniel diz não ao presente de Belsazar, porque ele quer receber o presente lá da glória, a gratificação, o prêmio, a coroa, que quem vai lhe dar é o Deus fiel, todo-poderoso, a quem ele serve. Aleluia. E quantos Deus tem negociado a sua vida com Deus? Negociado a sua fé? Pseudos profetas e pregadores que anunciam não que o povo precisa ouvir, mas que o povo deseja ouvir. Fazendo cócega nos ouvidos do povo, massageando o ego. Receba a vitória, receba a bênção. Mas não tem discernimento para compreender os dias, os tempos e as eras. Daniel é o instrumento de Deus para aquele tempo, para aquela época, para aquela era. O tempo passou. Décadas se passaram. Daniel continuou o mesmo. Aleluia. Envelheceu,
na sinceridade, envelheceu na fidelidade, envelheceu fisicamente, mas ele continua o mesmo Daniel que chegou no início. Glória a Deus. O mesmo Daniel que rejeitou os pratos de Nabucodonosor, lá no capítulo 1, é o mesmo que diz não aqui para as ofertas de Belsazar. Aleluia. Eu me lembro agora de Abraão, lá em Gênesis, quando ele venceu aquela batalha e o rei de Sodoma veio lhe dar presente. Ele não recebeu os presentes do rei de Sodoma. Ele não recebeu despojos do rei de Sodoma, porque ele tinha um propósito e interesse de agradar ao Senhor. Olha, amados, Daniel vai dar uma dura mensagem para aquele monarca e vai dizer: Deus se revelou para você, Deus mostrou-se para você. Olha, Belsazar, você é testemunho de como Deus tratou com teu pai, ou melhor dizendo, teu avô, né? Aqui é chamado de pai, mas como o ascendente, né? Como Deus tratou com teu avô, Nabucodonosor, como Deus humilhou teu avô, colocou ele no espírito de loucura para abatê-lo, para humilhá-lo. Você sabe de tudo isso e você não honrou a Deus, você blasfemou de Deus. Olha a palavra de Daniel aqui no capítulo 5, no versículo 22 em diante. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Meus amados, há muita arrogância hoje no mundo, há muita exaltação, muita soberba hoje no mundo. Os homens estão soberbos. Isso é uma coisa que incomoda a Deus, é a soberba humana. Nós vimos lá em Gênesis 11, quando os homens construíram aquela torre para chegar até o céu, Deus desceu. E quando a soberba humana, quando a medida de pecado chega lá em cima, como chegou para os amorreus, para os caldeus, Deus desce com o seu juízo. Deus desce, como desceu lá em Sodoma, e desce para o ajuste de contas. Aleluia. O versículo continua dizendo: e tu levantaste a tua mão contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê e não ouve, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele tu não glorificaste. É chegada a hora, chegado o dia. E a Bíblia diz que Daniel interpreta a mensagem. Mene, mene, tekel, passim, quer dizer contado, Deus contou os teus dias. Mene quer dizer contado, Deus está contando. Deus está contando os dias deste mundo, meus irmãos. Deus está contando os dias dos maus, dos ímpios, dos malfeitores, dos corruptos, dos profanos, dos blasfemos. Deus está contando. E mais, o texto nos diz, tekel quer dizer pesado foste na balança. Deus tem uma balança para pesar as obras dos homens. Como disse Job, balança fiel. Deus pesa na balança. Deus é longânimo. Você sabe que uma balança tem dois pratos. Deus vai pesando num prato o pecado humano. E quando chega no limite estabelecido por Deus, ao basta do Senhor, e Deus desce com juízo. Foi assim ao longo dos tempos. Foi assim lá no Egito. Depois de 400 anos de cativeiro do povo de Israel, Deus desceu com juízo, quebrou o Egito, destroçou a economia egípcia, humilhou os deuses egípcios, porque chegou o dia dele revelar o seu braço forte. Aleluia. E ele disse: tirarei o meu povo com mão forte e com braço estendido. Glória ao nome do Senhor. Ele é o Deus Altíssimo, ele é o Deus grande, e como disse Neemias, ele é o Deus forte e terrível. Aleluia. Está chegando o dia de Deus trazer este mundo. Já chegou o dia de Deus trazer este mundo à prestação de contas. Daniel prossegue dizendo: Deus contou, Deus pesou e Deus dividiu. Tequela quer dizer dividiu. O teu reino foi dividido e foi dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, o capítulo 5 vai terminar com a morte de Belsazar e o reino entregue ao Império Medo-Persa. Acabou Babilônia. Chegou o fim. Este mundo também chegará ao fim. Toda esta soberba humana, toda essa blasfêmia que nós vivemos hoje no nosso país contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu evangelho, vai chegar ao fim. Deus está contando os dias, Deus está pesando na balança e Deus está levantando a sua mão para punir aqueles que têm ultrajado o sangue da aliança. Eu gosto de uma expressão bem comum de Warren Wiersbe, que ele diz que o mesmo sol que endurece o barro é o sol
que amolece a cera. Quando Deus revela seu juízo, quando Deus revela a sua justiça, os homens reagem de duas maneiras. Ou eles se quebrantam, se arrependem, se voltam para Deus, aquele barro que amolece, ou eles se endurecem. Deus está trabalhando. E nós? Será que nós somos Daniel da atual geração? Será que nós somos os mesmos que éramos antes? Ou já nos vendemos, já nos negociamos a nossa fé? Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus nos conclama, aleluia, a nos apresentarmos diante dele. Primeiro, para discernir o momento atual, como Daniel leu a Escritura e discerniu, porque tem muita gente que não está discernindo o momento atual. Mas nós precisamos compreender que o nosso Deus é aquele que rege todas as coisas. Eu, portanto, meus amados, vos digo que, para terminar esta palavra, Deus está com este mundo na balança. E da mesma maneira que Deus usou Daniel, Deus quer usar você. E você precisa ter o mesmo testemunho que Daniel tinha. Alguém que tinha intimidade com os deuses santos. Alguém que tinha um espírito excelente. Aleluia. Alguém que tinha bom testemunho. Alguém que pode ser chamado na hora difícil e fazer toda a diferença. Eu te conclamo a você se apresentar no exército de Deus vivo e dizer: Senhor, eis-me aqui, como Isaías, usa-me, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Não importa a crise que estamos vivendo, se é econômica, se é política, se é na saúde, não importa o momento, o que importa é que Deus nos levanta, aleluia, nos levanta com autoridade, nos levanta com poder, e nós veremos o dia do juízo de Deus sobre esta geração, porque ninguém se levanta contra o Senhor para ficar impune. Pode escapar da justiça humana, pode haver um arrumadinho, um ajeitadinho, um conluio na justiça humana, mas a divina, ninguém escapa das mãos do Todo-Poderoso. Vamos orar. Amado Deus e bondoso Pai, nós te damos graças porque cremos na tua palavra, na tua revelação. Que tu és o mesmo que selaste o destino de Babilônia naquela noite tão cruel, Pai, mas não sem antes intervir naquela festa de orgia e escrever na parede: até aqui basta. Meu Senhor, há um povo que clama nessa nação, que teme o teu nome, que te ama e que anda em santidade diante de ti, Pai. Que tu venha usar os teus servos com poder, com autoridade, que possam rejeitar as ofertas, as propinas, da corrupção humana, dos palácios, das ofertas, dos presentes de Belsazar, para, Senhor, andar em integridade diante de ti. Que o Senhor venha levantar homens fiéis, mulheres fiéis, dignas, que tenham o espírito de santidade, a unção e o poder, para com ousadia declararem o teu nome, desmascararem o pecado, Senhor, e serem usados poderosamente por ti. Eu te rogo por esta nação, eu te rogo pelos mandatários da nação, pelos poderes constituídos, te rogo pela tua igreja, te rogo por cada um dos teus servos, a quem o Senhor vai levantar, como os Daniéis da atual geração, para fazer a diferença e para glorificar o teu santo nome. Eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.